O Ramallah é um mês muito sagrado, meu irmão. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. Amma Ba'd. Honrados irmãos e prezadas irmãs, na sequência do seriado sobre a biografia e a história dos profetas, alayhimus salam, inshallah ta'ala, hoje iremos abordar em relação à história do grande Nabi Suleiman alayhi salam. É de frisar que Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção para tentarmos aprofundar e seguirmos, espelharmos naquilo que foi a vivência dos profetas e dos mensageiros de uma forma geral. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz "Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi", aqueles são os que Allah guiou, então sigam os passos deles. É nesta sequência que houve esta iniciativa, grande iniciativa de falar e de abordar em relação à história dos profetas alayhimus salatu wassalam. Sem mais delongas, Suleiman alayhi salam. Todos nós conhecemos quem foi Suleiman alayhi salam. A história, de forma resumida, de uma ou de outra forma, passou por nós. Mas vamos tentar, em poucos minutos, falar de uma faceta da vida de Suleiman alayhi salam. Suleiman alayhi salam, em português, chamamos de Salomão alayhi salatu wassalam. Foi um grande Nabi de Allah subhanahu wa ta'ala. E este homem era filho de Daúd alayhi salam, profeta, filho de profeta, e a linhagem dele vai desaguar no Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Então Yaqub, Nabi, Ishaq, Nabi, Ibrahim, também Nabi, alayhimus salatu wassalam. Logo vemos de que ele era de uma linhagem nobre, não era uma pessoa comum como qualquer outra pessoa, mas sim alguém escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala. Nome conhecido era mesmo Suleiman bin Daud, Suleiman, filho de Daud. A mãe de Suleiman alayhi salam, quem foi? Daud alayhi salam teve um duelo com Jalut e Allah subhanahu wa ta'ala mencionou esta passagem no Corão, quando diz وَقَتَلَ دَاوُدْ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, onde Jalut disse que se Daud alayhi salam conseguir vencê-lo, ele iria dar como oferta a filha dele para Daud se casar e tomar metade do império de Jalut. E Jalut não era crente, era kafir. Quando olhou para Daud alayhi salam, para toda aquela beleza, como se fosse uma criança mansa, pensou de que não seria dominado. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando determina ninguém poderá mudar, Daud alayhi salam, através de algo que assemelha-se a uma fisga, conseguiu atingir ao Jalut na testa. Com isto, o Jalut ficou inconsciente. Depois disto, Daud alayhi salam retirou o pescoço dele. A partir daí, deste momento, ele casou-se com a filha de Jalut, porque era uma promessa do pai, e esta mulher era considerada como uma mulher salihah, muito piedosa. Esta mulher é que era a mãe do Suleiman alayhi salam. Para ver mais uma vez que a qualidade, a integridade da pessoa não depende somente dele. Tem que ver a linhagem, como é que era o pai, como é que era a mãe, e assim sucessivamente. Para ver-se que esta mulher era uma mulher salihah. Ela de uma vez disse para o seu filho: filho, لا تكثر النوم بالليل, não durma muito durante a noite. فإن من كثر النوم بالليل تدع العبد فقيرا لأن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. Porque o sono excessivo durante a noite faz com que o servo apareça no dia de Qiyamah pobre, quer dizer, sem ações nenhumas. Era esta a mãe do Suleiman alayhi salam. Quais eram as qualidades do Suleiman alayhi salam? Suleiman alayhi salam era um homem forte, bonito, claro, gostava de vestir roupas muito brancas e era super inteligente. Consta que Daud alayhi salam, quando tivesse alguma situação por julgar,
ouvia o seu filho o Suleiman alayhi salam, mesmo na terra idade. Ele com 12, 10 anos, o pai já perguntava: ó filho, o que achas disto? O que achas daquilo? Pela sua inteligência, pela sua forma de decidir as coisas, pela sua justiça. Ao ponto de Allah mencionar algumas passagens, como é o caso daquela situação em que alguém foi ter com Daúd alayhi salam e disse: ó fulano, o gado da pessoa fulana entrou na minha machamba e durante a noite comeu tudo, devorou tudo que estava lá, o seco, o fresco, tudo acabou. Então Daúd alayhi salam disse para o dono do gado: olha, pega nas suas ovelhas e dê ao dono da machamba. E assim está decidido. Suleiman alayhi salam, quando ouviu aquilo, disse: ó pai, permita-me opinar algo. O pai disse: faça o favor. Diz que depois de analisar, eu acho que o mais certo é o seguinte: o dono da machamba pega na machamba e entrega ao dono do gado. E diz para ele: olha, cultiva até as coisas estarem exatamente como estavam antes de serem comidas. E o dono dos animais entrega ao dono da machamba. E diz assim: olha, usa do leite, pode consumir o leite, tudo que nascer daqueles animais, enquanto estiver na presença do dono e sob os cuidados do dono da machamba, tornam-se do dono da machamba. Se quiser usar a lã dos animais, também pode usar. Depois da machamba estar como exatamente estava antes de ser devorada, o dono da machamba devolve os animais para o dono dos animais. Fica com a produção, aquilo que foi reproduzindo durante o tempo que esteve com ele, o leite, a lã que ele usou, tudo isto, ele não tem que pagar. Então, Daúd alayhi salam diz que está julgado desta forma, está decidido desta forma. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَفَهَّمْنَاهَا Suleiman. Nós fizemos Suleiman perceber. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a elogiar a Suleiman, alguém que naquela altura tinha 12 anos para baixo. Esta é uma passagem da inteligência que o Suleiman alayhi salam tinha. Segunda situação foi daquela que duas senhoras foram ter com Daúd alayhi salam. Uma alegava que o filho era dela. A mais velha dizia: o filho é meu. A mais nova dizia que não, o filho é meu. Soube-se que um dos filhos desapareceu, o filho de uma delas desapareceu logo após o parto. Então Daúd alayhi salam olhou para a mais velha, olhou para a mais nova e disse: olha, o filho é da mais velha. Suleiman alayhi salam disse: ó pai, deixa-me, permita-me que eu opine. Faça favor, meu filho. Nisto, Suleiman alayhi salam disse que traga uma espada ou uma faca. E disse para as senhoras: olha, minhas senhoras, eu vou dividir este bebê em duas partes. Uma parte fica com a mais velha, a outra parte fica com a mais nova, e todas vós voltam para as vossas casas satisfeitas. A mais velha disse: eu estou satisfeita com a decisão. A mais nova disse que não. Eu prefiro que este bebê seja entregue a ela, porque não gostaria que o meu filho fosse morto. Então Suleiman alayhi salam disse: olha, este filho pertence à mais nova. Se fosse filho da mais velha, ela não iria de forma alguma querer que a criança fosse dividida. Então era esta a inteligência do Suleiman alayhi salam. Suleiman alayhi salam era profeta e também era um rei. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَوَرِثَ Suleiman Daúd. O Suleiman herdou do Daúd. E quando se fala de herança de um profeta, seja um profeta herdar do outro ou o profeta deixar algo como herança, percebe-se a priori de que qualquer profeta nunca deixou como herança bens. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Nahnu ma'ashir al-anbiya la nurath." Nós, os profetas, não deixamos nada como herança. Ninguém herda de nós. Para ver de que quando Allah subhanahu wa ta'ala waritha Suleiman Daúd, Suleiman alayhi salam não herdou de Daúd alayhi salam os seus bens. Primeiro, por causa do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, e todos os profetas não deixavam nada como herança. Segundo, se fosse para deixar algo como herança, não teria deixado tudo para Suleiman alayhi salam, porque Daúd alayhi salam não tinha somente um filho, tinha vários filhos, e não seria justo da parte de um profeta deixar herança, bens, somente para um filho só. Logo, percebemos de que o Suleiman alayhi salam não herdou do seu pai bens, como muita gente percebe. As pessoas já tinham concebido isto, de que Suleiman alayhi salam era muito rico,
por causa dos bens que ele herdou do seu pai, Daúd, que também era profeta. Não, ele não herdou isso. Ele herdou a profecia e herdou o império, quer dizer, o facto dele ser rei como o pai era rei. Mais uma vez, não podemos colocar em nossas mentes que os reis sempre foram ricos, sempre foram endinheirados. Tanto que Daúd, alayhi salam, foi menosprezado pelo Jalut, pelo facto de saber de que este homem não tinha nada, em termos de riqueza. E era rei, Daúd, alayhi salam. Mas mesmo assim, ele não tinha absolutamente nada em termos de riqueza. Então, Suleiman, alayhi salam, tornou-se profeta, herdou do seu pai a profecia e herdou do seu pai o reinado. Ele era rei. Logo, a partir daí, quando o pai falece, Daúd, alayhi salam, o Suleiman, alayhi salam, é que assumiu o trono com 12 anos de idade. Ainda era, na expressão de hoje em dia, desta era criança. Mas por causa da sua inteligência, da sua maturidade, ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele fez. Suleiman, alayhi salam, era um homem que tinha várias esposas. E naquela altura, as esposas não eram limitadas em termos de número como hoje é. E também os profetas tinham especificidades que ninguém mais tinha. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Suleiman alayhi salam uma vez disse: "La'atufanna ala 70 imra'a". Diz que, olha, "La'atufanna al-yawma ala 70 imra'a". Durante esta noite, eu hei de percorrer 70 mulheres. Hei de manter, entre aspas, relações com 70 mulheres. Kulluhunna ta'ti bi ghulamin. Cada uma delas irá vir com uma criança, irá conceber uma criança. Yuqatil fi sabilillah. E cada uma dessas crianças vai combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que estava com ele disse para ele: "Oh, Suleiman, diga inshallah". Ele esqueceu-se de dizer inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, para repreender o Suleiman alayhi salam, seu profeta, fez com que nenhuma das mulheres concebesse, apenas uma. Concebeu uma criança incompleta, sem braços, sem perna. Suleiman alayhi salam percebeu. Ele logo quando viu aquilo percebeu de que Allah subhanahu wa ta'ala está a repreendê-lo. É por isso que depois ele diz: "Rabbi ghfirli", o Allah perdoa-me. "Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di". O Allah, ghfirli, para me perdoa. E depois conceda-me um império que nunca deste a ninguém mais. E nunca deste a ninguém antes de mim e nunca darás a ninguém mais. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. O Allah, perdoa-me e conceda-me um império, um reinado que nunca mais darás a mais ninguém depois de mim. Esta é a tradução correta. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou este dua e começou a dar a Suleiman alayhi salam o que nunca deu a ninguém mais e nunca dará a ninguém mais até dia de Qiyamah. Isto, inshallah ta'ala, fará parte dos tópicos dos próximos episódios, inshallah ta'ala, que iremos abordar. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que percebamos um pouco da história desses grandes profetas e que, ao escutar, percebamos de que o objetivo é nós tentarmos nos inspirar nesses profetas. Não devemos escutar como se fosse apenas uma história, mas sim história dos profetas a quem Allah subhanahu wa ta'ala elogiou e que todos nós deveríamos tentar os possíveis de nos assimilarmos a esses profetas para que no dia de Qiyamah poderemos ou possamos estar na presença deles. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.